Nityananda Siradeta Gadadara Srivasadi Gauravakavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Bhagavad Gita, que ele é a tradução e significado dado por sua divina graça, ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chashru Militangena Tasmai Shri Gurave Namahan. Nasci na mais obscura região da ignorância e meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a shot do conhecimento. A ele ofereço as minhas mais humildes e respeitosas aderências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vitale Srimate Jayapataka Swamiti Namani. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vitale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namani. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Pashacha Desha Kalini.
Vanchakalpa tarus vyacha kripa sindhu vyaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Boa noite a todos. Muito obrigado. Hare Krishna. Então nós vamos ler do Bhagavad Gita, o capítulo 6. Não está com eco, mas tudo bem. Eu vou falar mais longe. O capítulo 6 é o verso 15. Esse capítulo ele é titulado como Dhyana Yoga. E então vou ler sozinho o sânscrito. Yujan eva sadatmanam yoginyata manasaha sati nirvana paraman mati sastan adigachati. Então a tradução palavra por palavra é a seguinte: Yujan, praticando, evan, como mencionado, Sadha, constantemente, Atmanan, corpo, mente e alma, Yogi, transcendentalista, místico, Nyata Manasaha, com a mente regulada, Shanti, paz, Nirvanan, Paraman, cessação da existência material, Mati Sanstan, o céu espiritual, o reino de Deus. Adigachati, alcançam. Então a tradução, vou ler sozinho. A tradução é a seguinte: praticando esse constante controle do corpo, da mente, das atividades, o transcendentalista místico, com sua mente regulada, alcança o reino de Deus, ou a morada de Krishna, através da cessação da existência material. Repitam comigo, por favor. Praticando esse constante controle do corpo, da mente e das atividades, o transcendentalista místico, com sua mente regulada, alcança o reino de Deus, ou a morada de Krishna, através da cessação da existência material. Significado. Explica-se aqui com clareza a meta final da prática de yoga. Tal prática não se presta a alcançar alguma espécie de condição material favorável. Ele serve para possibilitar a cessação de toda a existência material. Segundo a linha traçada no Bhagavad Gita, aquele que busca uma melhora na saúde ou aspira à perfeição material não é um yogi. Tampouco a cessação da existência material equivale a entrar no vazio, o que não passa de um mito. Não há vazio em lugar algum dentro da criação do universo, dentro da criação do Senhor. Ao contrário, a cessação da existência material capacita-nos a entrar no céu espiritual, a morada do Senhor. O Bhagavad Gita também descreve de maneira explícita a morada do Senhor, como aquele lugar onde não há necessidade de sol, de lua ou eletricidade. Todos os planetas no reino espiritual são auto-iluminados, como o sol no céu material.
O reino de Deus está em toda parte, mas o céu espiritual e seus planetas são chamados de Parandama, ou moradas superiores. Um yogi consumado que compreende na íntegra o Senhor Krishna pode, como o próprio Senhor afirma claramente nessa passagem, Mati Ma Param Ma Stanam, atingir a verdadeira paz e no final alcançar sua morada suprema Krishna Loka, conhecida como Goloka Vrindavana. A Brahma Samhita afirma patentemente que Goloka Eva Nivasati Akilatma Bhutaha. O Senhor, embora resida sempre em sua morada, chamada Goloka, é por meio de suas energias superiores, o Brahman onipenetrante e também o Paramatma localizado. Ninguém pode alcançar o céu espiritual Vaikunta ou ingressar na eterna morada do Senhor, Goloka Vrindavana, sem apropriada compreensão acerca de Krishna e de sua expansão plenária Vishnu. Portanto, quem trabalha em consciência de Krishna é um yogi perfeito, porque sua mente está sempre absorta nas atividades de Krishna. Savai Mana Krishna Padara Vrindayo. Nos Vedas também, Svitaswatara Upanishad 3.8, aprendemos que Tam Eva Vidi Dvati Mitrium Eti. Somente compreendendo a suprema personalidade de Deus, Krishna, é que alguém pode ultrapassar o caminho de nascimento e mortes. Em outras palavras, a perfeição do sistema de yoga é conseguir a liberação da existência material, e não algum malabarismo mágico ou façanhas de ginástica para enganar o povo inocente. Shila Prabhupada aqui. Agora eu vou repetir aqui o verso. Praticando esse constante controle do corpo, da mente e das atividades, os transcendentalistas místicos, com sua mente regulada, alcançam o reino de Deus, ou a morada de Krishna, através da cessação da existência material. Vamos lá. Então eu vou tentar falar um pouquinho aqui. Obrigado. Na verdade, é bem simples, né? O Prabhupada falou, a gente está acostumado ouvindo sempre. Quem busca a autorrealização, se a pessoa é sincera, em qualquer processo de yoga, em qualquer religião, a pessoa vai se deparar com regras e regulações. E essas regras e regulações, elas são assim, praticamente indesviáveis, porque sem austeridade, sem a regra e regulação, austeridade, o avanço espiritual ele se torna praticamente impossível. Toda essa prática de yoga que a gente conhece, que é a Hatha Yoga, Astanga Yoga, Pranayama, todos esses métodos, eles são processos que ajudam a gente a controlar os sentidos. Mas qual que é a meta de você controlar os seus sentidos? Por isso que o Prabhupada no final fala, não se torna enganadores e ilusionistas. Por quê? Porque a pessoa que controla os sentidos, ela se torna focada. Ela tem um foco.
E qual que é o objetivo de desenvolver esse foco, controlando os sentidos? Evitando a vida vazia para buscar unicamente a gratificação do sentido. É que você desenvolva um senso superior de propósito na vida. E o que o Prabhupada adverte? Porque existe, não tanto aqui no Ocidente, mas principalmente no Oriente, a ideia de que no processo gradual que você pratica de espiritualidade, você controla os sentidos e eles oferecem como meta assim a fundição no Brahman, ou seja, você se livrar do sofrimento, se livrar do sofrimento da existência. Mas aí Prabhupada falou que isso é impossível. Esse Brahman, na verdade, ele é temporário. Por exemplo, no budismo se fala a mesma coisa. Você deve controlar os sentidos e depois de muita prática você vai diminuir o seu sofrimento, porque você está controlando os seus sentidos e quanto menos você gratifica os seus sentidos, menos você vai sofrer. Eu escutei isso de Maharaj Bhushatraya 10 anos atrás, eu esqueci mais. Ele fez uma analogia assim, que quanto mais você busca prazer, como tudo é predestinado, a sua cota de prazer e de sofrimento, quanto mais você tenta elevar a sua cota de prazer, mais você vai elevar a sua cota de sofrimento. E o budismo ele prega justamente isso, que você limite a sua gratificação do sentido, que você diminua a necessidade de buscar a felicidade nas atividades materiais. Com isso você vai encontrar paz. Mas o que o Vaishnavismo, nosso processo de Bhakti Yoga, explica é que se você pratica o serviço devocional, você automaticamente já vai estar observando todas essas regras e regulações. Entende? Você já começa no estágio acima. O Prabhupada sempre explicou isso. No processo de Bhakti Yoga, você começa no estágio acima. Como? Você não deixa de comer, mas você cozinha para Deus. Como? Você cozinha para o Senhor Supremo. Desde o início você já controla os seus sentidos, sabendo que aquilo não é para o seu bel prazer. Ao mesmo tempo que você capricha, usa todo o seu dom, você está cozinhando para o desfrute de Deus. Você não desfruta daquilo, nem mentalmente. Então aí entra todos os pontos que o Prabhupada falou. Controlar os sentidos, a mente e a atitude. Então na Bhakti Yoga, tudo isso já está simplificado. Por isso que muitas vezes pessoas vêm de fora, né? Elas são peritas em Hatha Yoga, Pranayama, e elas vêm e entram em contato com os devotos e vê que muitos devotos não sabem, né? Sabem pouquíssimo de yoga, não conseguem fazer yoga, né? Tem os devotos que... e eles não conseguem entender porque nós praticamos Bhakti Yoga. Mas esse processo de yoga, ele só serve para quê? Para você melhorar a sua saúde, para você ter um controle dos sentidos, ter uma postura, que ele é bem-vindo. Mas ele não é tão importante. Por quê? Porque se você tem tudo isso e não utilizar para Krishna, que nem Prabhupada falou, você tem muita saúde, você tem uma capacidade de se alongar muito grande e tal, mas você usa tudo isso para gratificação dos sentidos, que nem ultimamente você vê isso. As pessoas vão fazer yoga e na maioria das vezes é mais uma exibição corpórea, né? Não na maioria das vezes, desculpa, mas muitas vezes. Não quer dizer que seja errado, porque a Hatha Yoga vem dos Vedas, mas ela vem para ajudar você na prática de Bhakti Yoga. Tudo é para ajudar você na sua prática de serviço a Deus, para que você tenha uma boa postura, uma boa saúde, controle da mente e do sentido. Todas essas práticas que são mecânicas, como Pranayama, Hatha Yoga, todas essas práticas, elas são para colocar você numa situação confortável de Bhakti Yoga. Mas se a pessoa ela já vai de início a Bhakti Yoga e se sente confortável, ela pode utilizar desses recursos, sim ou não. Porque ela já compreendeu o propósito, não sei se está sendo claro. Entende? Então todo esse controle do sentido já está acontecendo em Bhakti Yoga. Você pega um pujari, era uma pessoa de nascimento simples, ela nem compreendia nada de yoga. E ela se torna um pujari, um brahmana, e ele é completamente estrito, controle da mente e dos sentidos, perfeito. Horário para despertar, horário para dormir, postura, limpeza.
mente em completo controle. E ele não sabe nenhuma ou duas posturas de pranayama, de Hatha Yoga, ou tão pouco conhece pranayama. Mas o porquê? Porque ele já recebeu a misericórdia. Na verdade, a Bhakti Yoga, eu sempre comento isso, é um privilégio. A gente está na praça hoje cantando, a gente está praticando a Bhakti Yoga, que foi recomendada por o Sr. Gauranga Mahaprabhu. Shravana, Kirtana, Smarana, ouvir, cantar, lembrar do Senhor Supremo. Então, na verdade, isso é um privilégio a Bhakti Yoga. As pessoas que estão ainda na margem da espiritualidade, às vezes ficam apenas apegadas a isso. E qual que é a diferença de uma Hatha Yoga com uma ginástica, se isso não te aproxima de Deus? Não é verdade? Na verdade, a Hatha Yoga, ela eu vejo assim como preparação para a sua condição de meditação. Exatamente, foi isso que eu tentei dizer. Exatamente. Mas se a pessoa não chegar ao ponto de meditar, o que é meditar? É desenvolver a sua consciência, o seu esforço mental, o seu desejo, o seu apego a Deus. Se ela pratica a Hatha Yoga, mas ela não está desenvolvendo essa consciência, a consciência dela ainda está numa consciência corpórea, ela se priva disso. Então aí eu acabei de ver uma matéria muito interessante falando sobre o controle da mente, né? Como eu estava comentando aqui, lembrei que existe um estudo científico de como o nosso cérebro, quando nós praticamos alguma, como se diz, recessão, uma abstinência de algum tipo de gratificação sensorial, o nosso corpo ele passa a produzir hormônios que geram certo prazer. Então é o contrário. Quando a pessoa ela está viciada em obter prazer através das atividades materiais, isso com o tempo vai gerar uma certa frustração nela, porque o seu corpo ele vai deixar de produzir esses hormônios e vai ficar viciado. Álcool, drogas, comer alimentos artificiais com gosto muito forte, todo esse tipo de coisas, sexo, jogatina, tudo isso. Enquanto que é uma pessoa que restringe os seus sentidos, ela começa a desfrutar mesmo uma circunstância que externa não é muito favorável. Eu sempre lembro de uma história que, não sei se eu vi um filme ou se eu li, esse passatempo que o navio estava afundando e tinha um monge e todos estavam desesperados e o monge estava super tranquilo, ele estava feliz, estava tranquilo, e as pessoas ficavam perturbadas por ver que ele mas não é algo artificial, não é algo artificial. A espiritualidade ela libera esse tipo de prazer para você, esse tipo de conforto quando você estabelece uma conexão com Deus. Porque na verdade, o Devananda comentou agora, as almas que estão como zumbis, ele falou ali, né? Acho que foi isso. Ele comentou agora aqui. Os semideuses vêm quando a gente canta Hare Krishna. E algumas almas às vezes estão no estado de zumbi. E na verdade isso é real, né? Porque até perdi o ponto. Mas porque estamos quando você se conecta com o Supremo, a prática espiritual, você experimenta já começa a experimentar uma doçura. E a ilusão da energia ilusória, ela cria essa confusão de que você com Deus vai perder, e na verdade não, com o Supremo você ganha, né? Então praticamente é isso, né? Prabhupada falou que devemos se esforçar constantemente para controlar a mente, os sentidos, que isso vai eliminar a nossa existência material, que é a causa de todos os problemas, né? Na verdade, a causa dos nossos problemas não é que a gente não tem dinheiro, não é que não tem beleza ou não tem algum desfrute material. A Prabhupada deixou muito claro isso. Hoje em dia o pessoal tenta disfarçar. A filosofia é que a vida é bela, tal. A vida realmente é bela. Mas é bela se você usar a oportunidade
para desenvolver a sua consciência de Deus. Senão não é tão bela não, cara. E você nascer, você já sabe que você vai ter que sair desse corpo. Para pensar. Você não tem nenhuma história de alguém que saiu voando do corpo. É verdade. A maioria sai com algum tipo de ansiedade, né, cara? Imagina quantas milhares, milhões, infinitas possibilidades de morte que existe. Todas elas são assustadoras. Não, mas a morte é simples. A morte é algo muito simples. A morte é simples, mas o processo de morrer é assustador. Difícil é enfrentar essa vida. Você pode falar que é simples agora, mas eu não sei se seria aqui simples, confortável. Acontece de um segundo pro outro. Eu tô aqui, morri, acabou. Mas eu não acho que não é assim não, Matagia. Eu acho que- Tem pessoas que morrem, caem do prédio, tem pessoas que ficam soterradas 3 dias embaixo do deslizamento. É difícil viver, estar aqui todo dia, enfrentar essas adversidades. O Prabhupada falou que uma... Não, Isso mas... é difícil, eu acho. Então, é justamente o ponto que eu quis colocar. É difícil por quê? Porque é nosso apego, é devido à ilusão. Porque se você colocasse numa matemática mesmo, fizer uma conta, qual que é o maior medo? A morte. Então, o que pode acontecer de pior? É a morte. A gente já está treinando, o Bhakti Yoga está treinando todo dia para morrer. O Prabhupada falou isso. Então, de resto, nada deveria preocupar a gente. Porque se morrer é o pior medo. Então, qual que é o outro medo? Ah, eu vou perder meu carro? Ah, eu nasci com um carro mesmo? Ah, eu vou ter que trocar de casa. Você já vai ter que trocar de corpo, trocar de casa é fichinha. Então, na verdade, todos os medos são um tipo de ilusão. E o maior de todos os medos, Prabhupada aponta como a morte. Prabhupada colocou isso. E por que eu puxei esse tema? Porque Prabhupada falou assim, enquanto a pessoa não compreender que esse mundo é um lugar miserável, que ele acabou de falar no final, a pessoa não vai se esforçar para sair dele. Então, se a gente quiser colocar flores em toda a nossa existência, pode fazer. Mas realmente, essa não é a realidade. Se você ler o Srimad Bhagavatam, você vai ler o Srimad Bhagavatam e fala, é tão lindo, a gestação é tão linda. Aí você vai ler o Bhagavatam, é lindo, mas pro neném é desconfortável. Ele não tá ali curtindo, a férias, tá dormindo. Não, ele passa algumas ansiedades. A mãe também sofre muitas A mãe sofre. A mãe é super austera. Não tô querendo... até morrer. Sim. Eu não tô querendo diminuir, assim, o esforço, o amor que a mãe tem em gerar um filho. Não, isso é perfeito, já foi criado por Deus, mas Prabhupada sempre apontou que existe um nível de ansiedade. Agora nós estamos aqui, pela misericórdia de Krishna, todos saudáveis, sabemos que daqui a pouco tem uma praçada. Nossas preocupações são bem pequenas aqui no Ocidente. Mas aí se você vai numa África da vida, você vai no sei lá, no Ucrânia agora, mas aí você tem o Oriente Médio, a Ucrânia agora, mas você tem lá o Oriente Médio, países que as pessoas estão em guerra há 8 anos. Então, realmente, por isso que Prabhupada enfatiza aqui, você tem que ter um controle dos sentidos, controle da sua mente, para você se tornar uma pessoa plena e você ter o desejo real, que é o desejo de estar com Krishna. Ele fala que Krishna está aqui sentado no nosso coração, ele está como o Brahman, mas em Goloka Vrindavana, a nossa relação com Krishna ela não tem nenhum tipo de interferência de ansiedade ou sofrimento. Aqui tem, Prabhupada deixou claro isso. Imagina, o Prabhupada é um devoto puro, a gente sabe que é um enviado por um propósito superior. E aí um dia o Prabhupada estava andando em Calcutá e uma vaca veio e chifrou ele do nada. Ele caiu na rua. Mesmo o Prabhupada parou e pensou, pô, Krishna, entendi agora o que está acontecendo. Né? Ele ficou ansioso ali, passou um certo de ansiedade. Então, para quê? Para mostrar que mesmo as pessoas santas experimentam algum tipo de ansiedade no mundo material. Porque a gente sempre vai estar topando com um desafio diferente. Exatamente. Por isso que o verso fala, controla a sua mente, o seu sentido constantemente até você desenvolver essa consciência plena e daí você pode se estabelecer na sua relação eterna com Deus, com Krishna. E aí lá em Goloka Vrindavana você vai ter a sua relação com Deus sem nenhum tipo de ansiedade. Mas tudo começa por Jnana e Vairagya, conhecimento e renúncia. E para você chegar a essa posição de conhecimento e renúncia, você tem que controlar sua mente e seus sentidos, que é o que o verso colocou. Então é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta.
eu gostaria de comentar que essa foi uma das aulas mais inteligentes que eu já assisti. Sinceramente falando. Eu acho que você foi literalmente inspirado pelo Paramatma para falar os conhecimentos que você falou aqui agora, hoje, eles foram de uma precisão milimétrica raramente alcançada. Então você está de parabéns. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada. Que Jai. Na verdade, a misericórdia Não, do eu tô Prabhupada. falando isso, não é porque eu tô gravando, não. Tô falando isso sinceramente. Eu comentei, foi o Marco que eu falei pra você, foi, rapaz, que aula inteligente que ele tá dando. Tá acima do normal. Falei ou não falei? Foi o mantra que inspirou. Rapaz, olha, vou ser sincero pra você. Foi a gente focar no Narada Muni, nas divindades, que a coisa subiu muito. Eu acho que a gente tem que ir nessa direção aí, viu? Sim. Não, o que você acha? Você? Em poucas palavras, foi direto, muito bom. Não, e ele é simpático. Eu acho que Krishna, quando a gente senta na sana... A Mataji, essa objeção da Mataji aqui, eu certamente faria não uma grosseria, mas eu acho que isso entraria com mais força. Mas você não, você envolveu, foi muito bacana, cara. Eu gostei muito do seu estilo. E eu gostaria de absorver esse estilo seu aí, porque eu acho que vai me evoluir bastante. Porque ele foi muito bem. Será que eu posso falar algo? Pode falar. Eu quero dizer que ele acabou de ganhar um discípulo. Aê! Coloca a gente. Porque Ô, Jagannatha, recruta ele, já leva com você pra lá. tudo que ele falou me tocou profundamente. Tudo. Eu tinha medo de morrer. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu não tenho mais medo de morrer. Interessante isso, hein? Vamos levar isso lá. Claro que também o mantra neutralizou as vozes que perturbavam ele, então agora ele pode ver com mais clareza. É. Entendeu? Que nem o Devananda falou, né? A gente não tá Agora- sozinho, né? Tem uma Você coisa, hein? precisando Ó, passar por um processo de purificação, você deixar tudo quanto é sombra que te acompanha pra funcionar lá, entendeu? Se proteger. ele tem que usar os mantras. Você tá vendo isso aqui que eu tô usando aqui, ó? Isso que protege todos os chakras. Eu canto os santos nomes de Deus e passo uma argila sagrada nos chakras. Você fica protegido. Tem muita forma de proteção. É uma você aprender a técnica. cantar Agora os essas nomes. técnicas que ele está ensinando funcionam muito, muito bem. Entendeu? Mas Talvez- Você não precisa passar a vista, você pode passar só a aguinha do barro. O importante é que você cante os nomes. São os mantras. Santos nomes, Os mantras. mantras são as fórmulas de encantamentos. Mantras são fórmulas de encantamentos. Então você pode usar, é uma magia. Você pode usar os encantamentos para diferentes funções, para ganhar dinheiro, para ter uma boa esposa, para ter bons filhos, etc. E tem mantras que encantam as sombras, os fantasmas, e paralisam eles à distância. O mantra que eu apliquei sobre você tem essa função, é uma magia. Eles estão todos paralisados à distância. Se você entoar o mantra constantemente, eles permanecerão lá para sempre. Você também... E o mantra é o Hare Krishna. Não, esse é o mantra principal. É o mantra fundamental. O mantra supremo de todos os mantras para liberar a alma. Agora, se você evoluir espiritualmente, aprendendo com o seu Guruji, o que vai acontecer? Você será capaz de liberar aqueles fantasmas. Eles estão lá presos, paralisados. Enquanto você estiver com a gente, eles vão ficar paralisados. Se você se afastar de nós, eles voltam. Eles vão ficar paralisados por enquanto. Mas não quero. Então, aí o que acontece? Você pode evoluir espiritualmente a ponto de olhar para esses fantasmas e aplicar mantras de encantamentos para liberá-los da condição de fantasmas. Isso é uma etapa de futuro. Por enquanto, você vai fazer o trabalho de tratamento interno. Nós temos esse daqui, ele é o mestre de um ashram. O ashram significa um local de retiro espiritual onde a pessoa passa por tratamentos espirituais e faz serviços voluntários. Não paga nada. Tem alimentação, tem acomodação, tem boa amizade, tem tudo. Se você quiser, já pode ir com ele. Eu vou hoje. Pronto.
Eu vou pra lá, Já vai Muito pra bom. frente. Ah, Cadê o Lino? não, e outra coisa, tem muito trabalho para fazer lá, tem Já muito vai serviço antes. para fazer e a comida é boa. Tá isso aqui.